Algo está mudando de forma silenciosa, mas radical, no mundo dos relacionamentos, e quase ninguém estava preparado para ver. Pela primeira vez em muito tempo, homens comuns, sem poder nem status especial, estão começando a rejeitar mulheres que se aproximam deles. Não com desprezo, não com deboche, mas com uma calma desconcertante. E é precisamente essa calma que desencadeia reações explosivas. Mulheres que jamais haviam sido rejeitadas encontram-se subitamente diante de uma experiência desconhecida, uma que não sabem como processar. O que antes parecia uma certeza absoluta, a atenção masculina automática, começa a desmoronar. Um simples não, obrigado, é suficiente para provocar gritos, recriminações, humilhação pública e uma indignação que parece ir muito além de um encontro fracassado. Porque essa rejeição não é sentida como uma decisão pessoal do outro, mas como uma ameaça direta ao próprio valor. Não é apenas perder uma oportunidade, é perder uma posição que era dada como garantida. Durante anos, a rejeição foi um fardo quase exclusivo dos homens. Aprenderam a conviver com ela, a suportá-la, a normalizá-la. Mas agora, o tabuleiro se moveu. As regras implícitas já não funcionam da mesma forma e o equilíbrio está se invertendo. Quando a validação deixa de ser segura, o que emerge não é tristeza, mas medo, ira e confusão. Esta não é uma mudança superficial. É um choque profundo entre expectativas antigas e uma nova realidade que ninguém quer encarar de frente. A verdadeira pergunta não é por que a rejeição dói, porque sempre doeu. A pergunta é por que, quando o não vem de quem nunca deveria dizê-lo, a reação se torna tão intensa, tão descontrolada e tão reveladora. Durante anos, a rejeição foi uma experiência constante para muitos homens. Não algo excepcional, mas uma parte quase inevitável do processo. Mensagens que nunca recebiam resposta, tentativas de conversa ignoradas, olhares de desinteresse, deboches sutis ou diretos. Com o tempo, essa repetição deixou de parecer um golpe pessoal e passou a se tornar uma rotina emocional. Não porque parasse de doer completamente, mas porque a dor deixou de paralisar. Essa acumulação de rejeições foi moldando uma fortaleza silenciosa. Muitos homens aprenderam a não definir seu valor em função da aprovação feminina. Começaram a entender que um não era uma sentença sobre quem eram, mas simplesmente uma escolha do outro. Alguns optaram por melhorar sua vida, sua estabilidade, seu caráter. Outros se limitaram a aceitar que nem todo encontro tem que terminar em interesse mútuo. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo. A rejeição perdeu seu poder. O que quase ninguém antecipou foi o efeito dessa transformação interna. Um homem que já não teme a rejeição deixa de perseguir com desespero. Observa com mais calma, avalia, decide. Já não sente a obrigação de agradar a todo custo. O sim deixa de ser automático e o interesse torna-se seletivo. Essa imunidade emocional não nasceu do conforto, mas de anos de experiências difíceis que obrigaram à adaptação. E é precisamente aí que começa o choque. Quando esses homens, calejados pela rejeição, começam a se comportar com serenidade e a escolher com critério, o ambiente reage com surpresa, porque, pela primeira vez, a negativa não vem acompanhada de culpa nem de medo. Vem acompanhada de tranquilidade. E essa tranquilidade, para quem nunca teve que enfrentar a rejeição de forma constante, resulta profundamente desestabilizadora. O verdadeiro impacto surge quando esse homem, antes acostumado a insistir, é agora quem se permite dizer não. Não o faz com arrogância nem com desprezo, mas com uma serenidade inesperada. Uma rejeição educada, breve, sem explicações longas. Para muitos observadores externos, esse gesto parece insignificante. Para algumas mulheres, em contrapartida, resulta profundamente perturbador, porque quebra uma expectativa que funcionava há anos sem ser questionada. Durante muito tempo, aproximar-se de um homem implicava uma resposta quase garantida. Talvez não perfeita, talvez não imediata,
mas positiva. De repente, essa garantia desaparece. O homem escuta, avalia e decide. E quando decide que não, a reação costuma ser intensa. Primeiro incredulidade, depois raiva, depois a necessidade urgente de entender o que deu errado. A rejeição não é interpretada como uma simples falta de interesse, mas como uma afronta pessoal, uma humilhação inesperada. Em muitos casos, a resposta não tem a ver com o homem concreto, mas com o que sua negativa simboliza. Pela primeira vez, a validação masculina não está assegurada. Já não basta se aproximar para ser desejada. Esse não coloca em dúvida uma posição que era dada como certa. Por isso surgem as recriminações, as comparações, as listas de conquistas, como se o desejo fosse uma obrigação que deve ser justificada. O que fica exposto é uma falta de preparo emocional. Quando alguém não teve que enfrentar a rejeição de maneira habitual, não desenvolve as ferramentas para processá-la com calma. O não é vivenciado como um ataque à identidade, não como uma escolha legítima do outro. E assim, uma negativa simples torna-se o início de uma reação desproporcional, revelando que as regras do jogo mudaram muito mais do que muitos estavam dispostos a aceitar. Depois do primeiro choque emocional, surge algo ainda mais incômodo: o reflexo. Durante anos, foram as mulheres que estabeleceram a maioria dos filtros no terreno dos encontros. Altura, renda, estilo de vida, segurança pessoal. Esses critérios eram aplicados com naturalidade e raramente eram questionados. Os homens aprenderam a conviver com eles, a aceitá-los como parte do jogo. Mas agora, esse mesmo sistema começa a girar na direção contrária. Os homens que já não sentem medo da rejeição começam a observar com mais atenção. Não reagem por impulso nem por necessidade. Avaliam compatibilidade, atitudes, coerência. Começam a dizer frases que antes só eles ouviam. Não é o que eu busco. Não combinamos. Não é o meu tipo. Para algumas mulheres, ouvir essas palavras é uma experiência completamente nova. E o que surpreende não é a negativa, mas quem a pronuncia. A reação costuma ser imediata. Acusam esses homens de superficiais, de exigentes, inclusive de arrogantes. No entanto, os critérios não mudaram, apenas mudaram de mãos. O que antes era uma preferência legítima, agora se apresenta como uma ofensa. O problema não é o padrão, mas a perda de controle sobre ele. Essa mudança revela uma dissonância difícil de aceitar. A liberdade de escolher sempre foi válida, mas apenas enquanto era exercida de um só lado. Muitas mulheres descobrem nesse momento que nunca tiveram que justificar suas rejeições. Simplesmente podiam decidir. Agora, quando a decisão não as favorece, sentem a necessidade de discuti-la, invalidá-la ou deslegitimá-la. Mas o espelho é claro. Quando os padrões se refletem, o equilíbrio se quebra e deixa à mostra uma verdade incômoda. O desejo não é automático nem garantido. É uma escolha mútua. E quando essa escolha já não está assegurada, o incômodo se transforma em conflito. O conflito se intensifica quando entra em jogo o dinheiro. Porque aí, as expectativas ocultas ficam expostas. Durante muito tempo, muitos encontros seguiram um roteiro implícito. O homem paga e a mulher aceita sem questionar. Nem sempre era dito em voz alta, mas era assumido como algo natural. No entanto, quando esses homens que já não temem a rejeição começam a colocar esse acordo sobre a mesa, a reação costuma ser imediata e carregada de tensão. Algumas mulheres afirmam com total segurança que sua única contribuição foi estar lá. Como se a presença por si só tivesse um valor econômico fixo que o homem deve cobrir sem fazer perguntas. Quando ele responde com calma e propõe dividir a conta, o ambiente muda abruptamente. A surpresa se torna incômodo, e o incômodo, indignação. Surgem rótulos rápidos: pão duro, pouco masculino, imaturo. Tudo por questionar uma expectativa que nunca foi negociada.
O que realmente provoca o colapso emocional não é o dinheiro, mas a perda de um privilégio silencioso. A igualdade é defendida com paixão no discurso, mas quando se traduz em responsabilidades compartilhadas, deixa de ser tão atraente. Para esses homens, a lógica é simples. Se ambos escolheram um encontro, ambos podem assumi-lo. Mas essa lógica choca-se com um costume profundamente enraizado, que já não se sustenta sem atrito. Em muitos casos, o verdadeiro estopim ocorre depois. Publicações em redes sociais, relatos exagerados, busca urgente de validação. Espera-se apoio automático, mas o que aparece é algo diferente. Homens que contam experiências semelhantes e apoiam a decisão de colocar limites. Nesse momento, a discussão deixa de ser pessoal e se torna um sinal claro de que as regras estão mudando. E para quem não estava preparada para essa mudança, dividir uma conta transforma-se em uma crise muito mais profunda. Outro ponto de ruptura surge quando se fala do passado sexual. Durante anos, muitas mulheres foram incentivadas a mostrá-lo como um símbolo de liberdade e empoderamento, algo que deveria ser celebrado sem ressalvas. Nesse contexto, mencionar experiências passadas tornou-se quase uma prova de segurança pessoal. No entanto, quando encontram homens que ouvem sem julgar, mas decidem não continuar, a reação costuma ser de surpresa e raiva. Para esses homens, a decisão não nasce do desprezo nem do moralismo, mas de uma preferência clara. Buscam estabilidade, coerência, uma visão compartilhada do que significa um relacionamento sério. Quando expressam que querem algo diferente, que valorizam a seletividade ou a conexão profunda, a mensagem nem sempre é recebida como uma diferença legítima de objetivos. Muitas mulheres interpretam isso como um ataque direto ao seu valor pessoal, como se o passado as definisse por completo. Aí é onde a validação se quebra. O que era dito com orgulho já não gera admiração nem desejo automático. Surgem recriminações, acusações de insegurança, tentativas de deslegitimar a escolha do outro. Defende-se com força o direito de ter escolhido, mas rejeita-se com a mesma intensidade o direito do homem de não aceitar. Essa contradição revela uma tensão profunda entre a narrativa de liberdade e a realidade do desejo. Quando o homem se retira com calma, sem gritos nem explicações intermináveis, a frustração aumenta. Não há discussão para ganhar nem culpa para atribuir facilmente. Resta apenas a sensação incômoda de ter esperado validação e descobrir que, desta vez, ela não vem. E nesse silêncio, muitas pessoas enfrentam pela primeira vez uma verdade difícil de aceitar. A liberdade de escolha funciona nos dois sentidos, mesmo quando o resultado não é o esperado. O choque seguinte surge quando os critérios físicos entram em jogo, especialmente aqueles que durante anos pareceram inquestionáveis. A altura é o exemplo mais claro. Durante muito tempo, muitas mulheres expressaram sem receio que só saíam com homens altos. Era uma preferência aceita, normalizada, até defendida como algo natural. Ninguém exigia explicações nem pedia empatia pelos homens descartados. Simplesmente essas eram as regras. Mas quando esse mesmo critério começa a ser aplicado no sentido inverso, a reação muda completamente. Um homem alto que afirma ter preferências físicas, que busca certo tipo de aparência ou até uma altura mínima, provoca indignação imediata. De repente surgem palavras como superficial, discriminador ou insensível. O que antes era uma escolha pessoal válida transforma-se magicamente em uma injustiça intolerável. O problema não é o critério, mas quem se atreve a usá-lo. Esta situação deixa exposta uma dupla moral difícil de ignorar. Exigir sem aceitar ser exigida gera uma tensão interna que muitas pessoas não sabem manejar. O espelho volta a aparecer e a imagem resulta incômoda. O homem não está fazendo nada diferente do que foi feito durante anos. Simplesmente está exercendo o mesmo direito de escolher. No entanto, esse reflexo provoca raiva,
porque quebra uma narrativa profundamente enraizada. Quando não há argumentos sólidos para desacreditar a escolha do outro, a frustração se intensifica. O desejo não obedece a discursos nem a slogans sociais, responde a preferências reais. E quando essas preferências já não favorecem automaticamente quem estava acostumada a ser escolhida, o conflito torna-se inevitável. Nesse ponto, a discussão deixa de ser sobre a altura ou a aparência e passa a ser sobre algo muito mais profundo. O direito de ambos dizerem não, sem pedir permissão. À medida que essa mudança avança, começam a se tornar visíveis contradições que durante anos passaram despercebidas. Muitas mulheres se definem como independentes, autossuficientes e seguras de si mesmas. E em muitos aspectos, realmente o são. No entanto, quando se trata de relacionamentos, essas mesmas mulheres costumam esperar que o homem lidere, pague, decida e carregue a responsabilidade emocional. Essa combinação de independência proclamada e dependência prática cria uma tensão que se torna cada vez mais evidente. Para os homens que já não agem pela necessidade de agradar, essas incoerências saltam aos olhos. Escutam discursos de igualdade, mas observam expectativas profundamente tradicionais quando convém. Pede-se que sejam modernos no que beneficia o outro, mas tradicionais em tudo o que envolve esforço, risco ou sacrifício. Quando apontam essa contradição ou simplesmente decidem não participar desse jogo, a reação raramente é reflexão. Costuma ser raiva. Não se aceita a retirada tranquila. O homem que se afasta sem discutir é acusado de imaturo, inseguro ou incapaz de lidar com uma mulher forte. Mas, na realidade, não se trata de incapacidade, mas de uma decisão consciente. Esses homens já não estão dispostos a aceitar regras mutáveis que sempre os colocam em desvantagem. Preferem a coerência à validação momentânea. Essa recusa em participar provoca um verdadeiro curto-circuito emocional. A independência que se proclamava com orgulho enfrenta subitamente a perda de controle. O problema não é o homem ir embora, mas ele não insistir, não tentar se adaptar, não perseguir. E aí surge o conflito real. Quando alguém deixa de desempenhar o papel esperado, toda a narrativa balança. Porque a igualdade, para funcionar, exige coerência. E quando essa coerência falta, a frustração se transforma em ira. O ponto de ruptura definitivo chega quando os homens começam a estabelecer limites claros e firmes. Já não se trata apenas de rejeitar um encontro ou questionar uma expectativa pontual, mas de marcar até onde estão dispostos a ir e o que não vão tolerar mais. Para muitos, esses limites são simples: não pagar por atenção, não investir tempo sem reciprocidade, não se tornar o suporte emocional constante de alguém que não mostra um interesse real. No entanto, para quem estava acostumada a cruzar essas linhas sem consequências, ouvir um "até aqui" resulta profundamente provocador. Durante muito tempo, certas dinâmicas eram dadas como certas. O homem disponível, compreensivo, generoso, mesmo quando não recebia o mesmo em troca. Quando esse papel deixa de ser cumprido, a reação não costuma ser compreensão, mas raiva. Surgem ataques pessoais, questionamentos à sua masculinidade ou acusações de egoísmo. O objetivo é claro: provocar uma resposta emocional que obrigue o homem a recuar. Mas desta vez, a estratégia não funciona. Esses homens não discutem nem tentam se justificar. Mantêm o limite e se afastam. Essa calma, essa falta de reação, é o que mais desconcerta. Porque não há drama para explorar nem culpa para impor. O limite permanece intacto, sem gritos nem explicações intermináveis. Para quem baseava sua influência na pressão emocional, encontrar serenidade resulta insuportável. O que fica exposto é uma verdade incômoda. E impor limites não é um ato de agressão, mas de autorrespeito. Quando os homens começam a proteger seu tempo, sua energia e sua estabilidade,
obrigam o outro lado a enfrentar expectativas que nunca foram questionadas. E para quem nunca teve que se adaptar, esse enfrentamento é vivido como uma ameaça direta. A raiva não nasce do limite em si, mas do fato de que ele já não pode ser ignorado nem atravessado como antes. Quando a conversa privada já não oferece o resultado esperado, o conflito costuma se transferir para o espaço público. As redes sociais tornam-se, então, o cenário ideal para buscar validação imediata. Publicações carregadas de indignação, relatos cuidadosamente editados e uma narrativa onde o homem aparece como o vilão incompreensível. A expectativa é clara: receber apoio automático, empatia sem ressalvas e confirmação de que a reação foi justa. No entanto, o resultado já não é o mesmo de antes. Em vez de uma onda de solidariedade, começam a surgir respostas incômodas. Homens que compartilham suas próprias histórias de rejeição, de silêncios prolongados e de humilhações normalizadas durante anos. Comentários que relativizam o drama e lembram que um não é uma agressão. Até outras mulheres começam a questionar a intensidade da reação, quebrando uma solidariedade que antes parecia garantida. Essa exposição pública gera uma segunda ferida, mais profunda que a primeira. Não apenas houve rejeição, mas agora também não há validação coletiva. A narrativa de vítima perde força quando se depara com um padrão mais amplo de experiências compartilhadas. O que se pretendia converter em um ato de denúncia transforma-se aos poucos em um espelho social que devolve uma imagem incômoda. As redes, que por tanto tempo funcionaram como amplificadores de indignação, começam a mostrar os limites desse mecanismo. Quando a audiência já não confirma automaticamente o relato, a sensação de humilhação se intensifica. Porque não é apenas sentir-se rejeitada por uma pessoa, é descobrir que o mundo não responde como se esperava. E nesse silêncio coletivo, muitos compreendem que o problema não é a negativa em si, mas a incapacidade de aceitá-la sem transformá-la em um espetáculo público. Com o passar do tempo, outro fator começa a intensificar todas essas reações: a idade. A pressão do relógio biológico e das expectativas sociais começa a ser sentida com mais força, especialmente quando as certezas de antes já não funcionam. Muitas mulheres que durante anos não tiveram que se esforçar para atrair atenção descobrem que o cenário mudou. A urgência aparece, e com ela, uma ansiedade difícil de disfarçar. Nesse contexto, a rejeição deixa de ser apenas uma experiência incômoda e se torna uma ameaça direta ao futuro que haviam imaginado. Algumas tentam assumir o papel de quem toma a iniciativa, mas sem terem desenvolvido as ferramentas emocionais necessárias para sustentá-lo. Aproximam-se de um homem esperando que, ainda assim, ele carregue o planejamento, o investimento e a responsabilidade. Quando isso não ocorre, quando o homem espera coerência entre a iniciativa e o comprometimento, a frustração explode. Surgem recriminações desproporcionais, acusações de ter perdido tempo, mesmo quando a aproximação foi breve e sem promessas reais. Essa ansiedade manifesta-se em exigências prematuras. Espera-se clareza imediata, compromisso rápido, segurança desde o primeiro contato. Para os homens que aprenderam a reconhecer esses sinais, essa pressa não é interpretada como interesse genuíno, mas como pressão. E diante da pressão, eles se afastam. Essa retirada, mais uma vez, é vivida como uma injustiça, como se o outro tivesse a obrigação de responder a uma urgência que não lhe pertence. O que realmente dói neste ponto não é a negativa concreta, mas a confrontação com uma realidade incômoda. O tempo avança e as opções mudam. Quando a rejeição coincide com essa tomada de consciência, a reação emocional se amplifica. Já não é apenas alguém dizendo não, é a sensação de que uma etapa inteira está se fechando. E para quem não estava preparada para assumir isso, esse golpe resulta especialmente difícil de suportar. Chegados a este ponto, o padrão torna-se impossível de negar. Não se trata de casos isolados nem de exageros virais,
mas de uma mudança profunda na dinâmica entre homens e mulheres. Pela primeira vez em muito tempo, homens normais estão exercendo algo que sempre tiveram, mas que raramente usaram sem culpa: a capacidade de escolher. Dizer não sem explicações intermináveis, sem desculpas forçadas e sem medo de perder a validação. Esse gesto simples, quase invisível, está desestabilizando um sistema inteiro de expectativas. A reação não nasce apenas da rejeição pontual, mas do colapso de uma visão de mundo. Durante anos, muitas mulheres cresceram assumindo que a atenção masculina era constante, automática e garantida. Quando essa atenção se torna seletiva ou desaparece, surge uma pergunta incômoda que poucas estavam preparadas para se fazer. O que resta quando já não há validação assegurada? Algumas pessoas utilizam esse momento para refletir, ajustar-se e crescer. Outras, em contrapartida, reagem com raiva, negação e uma necessidade urgente de apontar culpados. Enquanto isso, muitos homens tomaram dois caminhos claros. Alguns se retiraram do jogo, escolhendo a calma e a estabilidade antes da confrontação permanente. Outros se tornaram mais exigentes, não por ressentimento, mas por aprendizado. Aprenderam que seu tempo, sua energia e sua paz têm valor. E quando esse valor não é respeitado, simplesmente vão embora. Sem escândalos, sem discursos, sem drama. O futuro pertence a quem sabe se adaptar. A quem entende que o desejo não se exige, constrói-se. Que a atração não é um direito automático, mas uma escolha mútua. Ignorar essa mudança só conduz a mais frustração e conflito. Reconhecê-la, por outro lado, abre a porta para relacionamentos mais honestos, mais equilibrados e mais reais. Agora quero saber a sua opinião. Você foi testemunha dessa mudança ou a viveu em primeira pessoa? Viu reações desproporcionais diante de uma simples rejeição? Ou foi você quem decidiu dizer não pela primeira vez? Compartilhe sua experiência nos comentários e faça parte desta conversa, porque o que está ocorrendo não é uma moda passareira, mas uma transformação que já está em marcha.